Muito bem, é isso aí, galera. Como eu falei, parte 2 de Idade Moderna. Esse período grande, esse período que é bastante explorado nos nossas provas da SpaceX. Vamos lá? Bom, primeira questão aí, reforma religiosa agora, né? Olha lá, ó. A reforma protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas religiosas. Dentre os fatores que levaram a esse movimento está ou estão apoio da Igreja Católica à prática da usura e o lucro negativo. A Igreja se colocou contra, né? Ele era contra a usura, que é a cobrança de juros, né? Letra B. Críticas de alguns membros da Igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências, o perdão de pecados. Vamos lá? Dentre os fatores que levaram a esse movimento, nós tínhamos algumas críticas, sim, dentro da igreja, não é? A questão das indulgências. O Lutero era membro da Igreja Católica, era um monge da Igreja Católica, né? Parece bastante correta a letra B. Vamos ver as outras, ó. Reação à decisão da Igreja de restabelecer e reorganizar a Inquisição. Meu povo, a Inquisição ela foi reorganizada na Contra-Reforma, né? Uma reação aí à Reforma Protestante, beleza? Portanto, também está fora aqui a letra C. Valorização do racionalismo e do cientificismo, além de ideias. Opa, iluministas? Iluministas está lá no século XVIII, fora também. E letra E, estímulo à leitura e à livre interpretação da Bíblia, promovido pelo Vaticano. Bom, minha gente, a livre interpretação da Bíblia é um dos itens da reforma protestante. A Igreja Católica, ela inclusive usava o latim, né? O que dificultava o acesso aos textos religiosos. Por isso, de fato, letra B. Ok? Vamos lá, sem delongas, a próxima 2016. As reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI devem ser analisadas como parte integrante do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Dessa forma, implicaram conflitos entre a doutrina religiosa que vigorava e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica. Muito bem? Assinale a alternativa que se refere aos conflitos apresentados. Olha bem, ele puxou a atenção para a questão de ordem econômica. E como nós vimos na questão anterior, quanto à questão da ordem econômica, a Igreja Católica ela se colocava contra a usura. E eis a questão, a burguesia crescia, né? A burguesia necessitava de ter mais espaço, né, para suas práticas. E toda a estrutura católica, que inclui, né, a teoria de São Tomás de Aquino, o tomismo, a teologia agostiniana, né, de Santo Agostinho, que é a patrística, né, isso tudo tem a ver com a Igreja Católica. Né? O ato de supremacia foi a ação de Henrique VIII para se livrar da Igreja Católica na Inglaterra. E predestinação absoluta, bom, predestinação tem a ver com o calvinismo. Então, conflito econômico, sem sombra de dúvidas, a questão da prática da usura, condenada pela Igreja Católica, mas não pelas novas igrejas que surgirão. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. 2015, com relação às reformas religiosas, mais uma, ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que, olha lá, foram reflexo de disputas políticas entre jesuítas e o Papa. Não, os jesuítas eles foram oficializados pelo Concílio de Trento, né, para combater o avanço da reforma protestante. Né? Então está fora. Tinham o objetivo de estabelecer a venda de indulgências para os pecadores. A reforma religiosa combatia a venda de indulgências, né? Permitiram à Igreja Católica uma total hegemonia religiosa na Alemanha. Negativo. A Igreja ela tinha uma hegemonia
religiosa no Ocidente até então, até que na Alemanha inicia-se o movimento protestante com Martin Luther, né? Martinho Lutero, ok? Só foram possíveis graças a decisões adotadas no Concílio de Trento, somente, totalmente, sempre, nunca, absolutamente, geralmente, está errado, né? Sem contar que o Concílio de Trento, como já dito, foi a reação da igreja à reforma religiosa. Agora, olha a letra E. Na Inglaterra, foram promovidas pelo rei Henrique VIII. Ato de supremacia, como citado na questão anterior, aquela história lá do casamento, mas que na verdade não é basicamente isso, né? Algo muito mais extremo do que isso, ok? Letra I. Próxima questão 2020, ó. Alguns humanistas cristãos, né? Humanismo ligado ao renascimento, né? Valorização dos aspectos humanos, né? Alguns humanistas cristãos, a partir do século XI, condenaram o distanciamento do clero católico do que chamavam de espírito do evangelho. Qual o nome do francês que criou uma vertente do protestantismo que foi adotada na França, na Suíça e na Inglaterra, na Escócia e nos Países Baixos? Caramba, né? É o movimento protestante que mais se expandiu. Olha bem, Lutero cria o luteranismo. Lutero, né, na Alemanha. Henrique VIII, anglicanismo, como o próprio nome já suscita, na Inglaterra. O Zwingli criou Zwinglianismo, não é? Que é muito interessante aqui, ó, nas franjas da Holanda e até mesmo na França. Opa! Só que ele não se espalhou tanto. O Zwinglio, ele meio que prepara, né? Quem? O Jean Calvinist, né? O João Calvino. Só que nós temos outro francês aqui, ó, Pedro Vlado. Na verdade, assim, Pedro Vlado, e aí a maldade da questão é que ela cita aqui o século XI, o Pedro Vlado, ele é um herege, né? É um dos movimentos heréticos lá da Idade Média, o movimento valdense, né? Pedro Vlado, não, perdão, Pedro Valdo, né? O movimento valdense, que é um movimento herético, né? Uma das críticas à Igreja Católica anteriores à Reforma, mas aqui pede o nome a Reforma, né? Então, olha aí, ó, protestantismo é pós-Lutero, João Calvino, calvinismo, a nossa resposta, quer dizer, Calvino, ok? Vamos lá, vamos para a próxima, 2019. No começo do século XVI, interessado em construir a Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Finger, né, a venda das indulgências, que garantiria o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do Santo Império Romano Germânico. Opa! Eu chamo isso aqui também de primeiro Reich, né? Ou seja, eu chamo isso aqui também de Alemanha. E aí, Alemanha, a gente já sabe, não é? A Alemanha é o Martin Luther, o Martinho Lutero. Até porque, minha gente, olha só, Erasmo de Roterdã, holandês, né? Ele é um renascentista, né? A obra dele, Elogio à Loucura, influenciou bastante o Lutero, mas ele não é reformista, né? Não é reformista. O Thomas Morus, né, com a sua obra, qual é a obra do Thomas Morus? Aí isso, Utopia, né? Uma obra também renascentista. Peter Bruegel, né, holandês, ele era pintor, né, arquiteto, tá fora, né? Martim Lutero é a nossa resposta. E o nosso querido Copérnico, né, o Nicolau Copérnico, da Revolução Copernicana, do heliocentrismo.
centrismo. O Sol como centro do universo, né? Em oposição àquela visão, né? Geocêntrica. Tudo bem? Letra D é a nossa resposta. Vamos lá? Próxima aí. Mais uma de reforma religiosa, hein? No início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e ao surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores, podemos encontrar, olha lá, gente, de novo, questão de itens, né? E aí, o ideal é que a gente leia a pergunta. Só para lembrá-los mais uma vez, vai que você de repente está começando a ver desse vídeo, que não é o primeiro, hein? Já tem outros 2 vídeos anteriores a esse, tá? Um de Idade Média e o outro que é a Idade Moderna, parte 1. A gente está explicando aqui sempre que esses vídeos são vídeos amadores, né? Eu estou fazendo aqui no calor do momento, né? Para apoiá-los aí com materiais para a prova da SpaceX. Tranquilo? Então por isso que tem barulho externo, né? Porque aqui não é o lugar ideal para fazer gravações, tudo bem? Mas vamos lá? Então, retomando, a gente quer itens que falem aqui, ó, itens relacionados a ideias relacionadas com a igreja calvinista. Opa, index é contra a reforma, né? Concílio de Trento. Predestinação, opa, Calvino, né, é muito ligado à predestinação. Criação da Companhia de Jesus, opa, outra ligada ao Concílio de Trento e à Contra-Reforma. Uso da língua inglesa, negativo, Igreja Anglicana, não é isso? A Bíblia como fonte da fé, né? Opa, aqui ó, e livre exame, perfeito. E extinção da hierarquia eclesiástica, aquela hierarquia bem pesada, né, que a Igreja Católica trazia com vários cargos, subcargos e tudo mais, ok? Então, ó, 2, 5 e 6, 2, 5 e 6 é aqui a nossa resposta, letra C, ok? Tranquilo? Vamos lá? Bom, agora saindo um pouquinho, bastante, muito, mas ainda não tanto, de reforma religiosa. A gente vai olhar para a reforma, só que ligando a outros elementos. Olha essa questão, que lindura de 2014. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudaram a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Aí você vai falar assim, Adonis, você está maluco. Se está falando de Revolução Industrial, esse assunto já está lá no século XVIII. Só que a gente puxou para cá porque você tem todos os elementos que explicam, né, que a primeira Revolução Industrial ela foi exclusivamente inglesa. Mas ela também está correlacionando esse evento o quê? Ao puritanismo, né? As revoluções inglesas do século XVII, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, que prepararam a Inglaterra para a Revolução Industrial, ok? Por isso puxamos aqui essa questão para agora, tá certo? Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Eita caramba, vamos lá. Próxima questão, olha aí, 2012. Se por um lado o mundo medieval se encerrou em meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do feudalismo, afirmou-se uma nova tendência, o capitalismo comercial. Muito cuidado. A geografia gosta muito de usar essa expressão. A história, quando usa, o Vicentino também, é para lembrar você que, na verdade, isso que a gente chama de capitalismo comercial é o quê? É o mercantilismo, ok? Mercantilismo. Então vamos lá, ó. Sobre o capitalismo comercial, tendência econômica adotada por alguns estados nacionais europeus na Idade Moderna, pode-se afirmar que, vamos lá, provocou o êxodo urbano. Êxodo urbano não, gente, né? O fuga da cidade você tem lá no início da Idade Média, na alta Idade Média. Já fala baixa, viu? Na alta Idade Média, fora.
subordinou definitivamente a economia urbana aos interesses agrários. Epa, não, né? Tá meio esquisito isso aqui bastante, né? Até porque a economia urbana está muito ligada ao comércio, tá? Letra C, forçou o surgimento de legislação destinada a organizar e proteger o trabalhador rural. Vixe Maria, leis trabalhistas, ainda mais no campo? É muito esquisito, tá fora. Monopolizou já no século XV, nas mãos de empresários as atividades produtivas urbanas, fazendo aí não, né, gente? Desaparecer o artesanato praticado em oficinas. Esse monopólio que ele está falando aqui, né, é um surgimento do que? Das oficinas, né, das corporações, né, de artesãos, ok? Por isso a letra D ficou forçada. Agora lá, letra E evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho. É baseado nessa ideia que o mercantilismo já inicia a separação entre mercado e trabalho, capital e trabalho, perdão, é que a gente fala que já é uma etapa do capitalismo nascente. Por isso, capitalismo comercial, logo letra E, tá certo? Vamos lá, rapidinho, mais uma de 2020, hein? Agora a gente já está caminhando para colonialismo. Eita caramba! Olha bem, alguns historiadores distinguem dois modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Olha aí, ó, inglesa na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização português no Brasil? Opa! Olha que delícia, ele já diz para você, ó, produção agrícola dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais, ok? Você vai ter um modelo meio que de povoamento, né? Povoamento, sobretudo numa parte da América do Norte, e um outro modelo que a gente vai associar a plantation. Deixa eu consertar ali que ficou mal escrito, que é esse modelo que a gente encontra na América Portuguesa, né? Basicamente o Brasil, a plantation. Essa colônia de povoamento, né, que a gente chama de Nova Inglaterra, né, ela está em oposição a essa região de plantation, né, que é a região que a gente chama de colônia de exploração. E onde ficavam cada uma dessas? Galera, o plantation é possível onde o ambiente possibilita. E ao sul, o clima é mais próximo da América Latina. Então eu tenho aqui, ó, sul e aqui norte. Então se ele está perguntando qual área parece com a América, tem que ser o sul. Olha aí, ó, conjunto de colônias do sul, letra D. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha que delícia de questão para você olhar e medrar na hora da prova. Olha o tamanho desta criança. Vamos para a técnica, varão. Vamos para a técnica, varoa. Olha bem, ó. Leia as afirmações abaixo referente à colonização das Américas e assinale a única alternativa correta. Meu papai do céu. Meu papai do céu. Bom, número 1. As primeiras colônias tinham diversas origens e condições sociais. Degredados, mulheres para serem leiloadas como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas na Europa. Opa! Pais peregrinos, olha aí, ó, estamos falando de um modelo inglês, né? O modelo inglês tem muito isso aqui. Número 2. O modelo de colonização consistia em conceder a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração do ouro. Opa! Exploração de ouro
uso de escravização indígena pelos primeiros colonizadores, né? Tudo bem, também na agricultura e em diversos serviços domésticos. Opa, estamos falando da Espanha, porque esse modelo aqui, ó, é conhecido como encomenda. Opa, peraí, deixa eu corrigir. Tudo bem, podia até ser a encomenda também, mas a gente também pode associar uma outra expressão que é o repartimento, tá? Essa ideia de encomenda é porque os primeiros conquistadores eram também chamados de encomendeiros, né? Mas tá aqui, tranquilo? Então, Espanha. 3. Houve preferência desde cedo à produção agrícola de larga aceitação na Europa, como fumo, opa, você já estava pronto para falar Brasil, né? Algodão e anil e em grandes propriedades monocultoras e com utilização de mão de obra escrava. Peraí, fumo, algodão e anil? Eu posso estar falando também da Inglaterra na América do Norte. Eu posso estar falando um pouquinho de Caribe, né? Mas aí também seria açúcar, não. Sul da América do Norte, Inglaterra. 4. Era ideia entre boa parte dos colonos a visão de Calvino. Opa! Já excluiu Portugal, já excluiu Espanha, né? Fica bastante forte quem? A Inglaterra. Vamos continuar? Para quem o ócio... Peraí, cometi um equívoco, né? Podia ser francês também, né? Olha aí, professor, dando mole. Vamos continuar. Para quem o ócio é pecado, e enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo seria salvo. Pode ser Inglaterra, mas também pode ser França. Na Inglaterra, puritanismo, na França, huguenotes, mas ambas as nomenclaturas se aplicam ao calvinismo. Número 5. Nos primeiros contatos, os astecas. Opa! Astecas, América Espanhola, né? Pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. Espanha, né? Os colonos viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores. Aqui, cuidado, praticamente todos os europeus tinham isso. Entretanto, as áreas de intensa presença calvinista, né, no caso Inglaterra e França, não tinham essa visão. Então eu posso colocar aqui, olha, Portugal e Espanha. Agora vamos lá, vamos para o braço. Pode-se afirmar que 1, 3 e 5 referem-se à colonização inglesa na América. 1, inglesa. 3, inglesa. 5, opa, é Espanha. Tá fora, varão. Viu como é que facilitou lá? Ó. B, 2 caracteriza a colonização portuguesa. Fora, varão. 2 é espanhola. Né? C, 1 caracteriza a diversidade de colonos que chegaram às 13 colônias após o desembarque do navio Mayflower. Opa, tá bem, é isso aí, né? A de número 3, a colonização portuguesa no extremo sul do Brasil. 3, olha aqui, ó, chamando para errar, viu? Ó, fumo, algodão e anil. Peraí, anil no Brasil? Só na bandeira, né? Azul anil. Fora, varão. Olha aí, ó, chamando você para errar. Letra D. 2 foi adotada pelos espanhóis na América. Olha aqui, ó, 2 espanhóis na América, né? Olha lá, cadê? A de número 3 era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. Cadê a número 3? Cadê a número 3? Olha aqui, ó, Inglaterra, sul dos Estados Unidos, ok, né?
E a de número 6 era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XVI. Pode ser Portugal, pode ser Espanha, Portugal, Brasil. Olha aí, ó, letra D. Até porque, ó, letra E, descreve claramente a variedade de colonos portugueses. Que isso, varão? Não, né? Viu que questão linda? Trabalhosa? Tem que ter técnica, tem que ter atenção. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Próxima aí. Não. Acabou. A gente está encerrando aqui esse encontro de idade moderna com essa maravilha de questão. Ok? Força sempre. Vamos lá.